Meados do século XIX, um pastor chamado William Miller, após realizar algumas leituras dentro do livro de Daniel e também do Apocalipse, ele acaba tendo uma percepção sobre uma data específica que Cristo retornaria. E aí esse pastor, William Miller, juntamente com o movimento da época, vai crivar 22 de outubro de 1844. Ou seja, como ele chega nessa data? A partir de textos de Daniel e Apocalipse. Sabemos que Jesus não vem, e tanto William Miller como o movimento que ele havia idealizado na época são inteiramente envergonhados nos Estados Unidos. Há um segundo nome chamado Lana Holder. Talvez você já tenha ouvido. Alguém já ouviu? Então, esta mulher fora antigamente uma missionária, inclusive da Assembleia de Deus, e depois de realizar leituras do texto sagrado, ela passa a se tornar uma adepta do que é chamado a teologia queer. O que é a teologia queer? É uma teologia que acaba entendendo que o homossexualismo, o lesbianismo faz parte das escrituras sagradas e é projeto de Deus. Ela então casa com uma cantora cristã também, e as duas acabam formando uma comunidade chamada Refúgio. Perceba que esses dois casos, essas duas situações, não são situações novas, não foram as primeiras situações e também não serão as últimas de pessoas que, após lerem as Escrituras Sagradas, realizam interpretações errôneas e, a partir destas interpretações errôneas, também passam a ensinar de maneira equivocada. A grande verdade é, queridas, que todo aquele que lê as Escrituras Sagradas também está interpretando o que lê. Então perceba que a grande questão não é se de fato apenas estamos lendo, mas como estamos interpretando o texto sagrado. E aí é pensando exatamente nisso que a gente, nessa manhã, vai estar aqui conversando com vocês sobre alguns movimentos que são necessários no processo de interpretação bíblica e de transmissão bíblica. Você já se deparou com um texto bíblico em que foi desafiador a compreensão do mesmo? Sim ou não? Sim. Você já se levantou para ensinar em algum momento, não tendo certeza de fato sobre aquilo que você estaria ensinando? Sim ou não? Opa, tem pecadoras aí comigo também. Então tá. Então, pensando nisso, a gente vai discutir sobre como nós melhorarmos esses processos para não se tornarmos William Miller ou Lana Holder neste tempo de leitura e ensino bíblico. Queridas, algumas diretrizes ou alguns movimentos que nós vamos estudar nessa manhã para que consigamos compreender e interpretar corretamente as Escrituras, nós vamos transmitir aqui para vocês. O primeiro movimento é visitando o passado. Quando nós nos deparamos diante de um texto sagrado, assim como o pastor Jason já falou, acredito que, como eu, cada uma de vocês já passou por essa situação. Quando a gente vai ler um versículo, um capítulo ou determinado livro das Escrituras, e nós não conseguimos entender o que o autor estava escrevendo ou alguma expressão que estava ali, não conseguimos interpretar realmente o que aquele texto estava falando. Nós precisamos voltar ao passado, nós precisamos perguntar a esse texto, para que ele foi escrito, né? O que ele significa. E nós temos o papel hoje de pesquisadoras, de voltarmos ao tempo das Escrituras. Por quê? Do tempo quando as Escrituras foram escritas há mais de 2000 anos atrás, para a nossa realidade atual de expressões, de linguagem, há uma distância e distâncias abismais que nos separam. Essas distâncias são culturais, temporais, idiomáticas, geográficas, políticas. Então, por muitas vezes, nós não conseguimos compreender o texto por não estudarmos corretamente a cultura,
o povo daquela época, o idioma que era daquela época, a cultura que era daquela época. Então, através dessa visita ao passado, nos tornando pesquisadoras da palavra do Senhor, é que nós vamos conseguir compreender o que o texto está falando e está transmitindo, não apenas a nós, mas àqueles que foram escritos na época. Ok. Então, ó, posso só fazer uma pontuação aqui. Ó, olha só que bacana isso, gente. Quantos de nós já fomos ao texto com a pergunta inicial: o que esse texto tem a ver comigo? Você já fez isso? A gente faz isso, faz muito isso. O que esse texto tem a ver comigo? Mas essa não é a primeira pergunta que devemos fazer. A primeira pergunta é: o que esse texto significou naquele período e naquela época? Ok? Então, dentro dessa questão, a Thaís abre falando sobre o que a gente vai chamar abordagem contextual e histórica. São alguns passos que nós vamos seguir para conseguir compreender esse texto. A primeira delas é a abordagem contextual e histórica. O que é essa abordagem contextual e histórica? É você se perguntar para quem, por quê, quando, qual era o cenário político, qual era o cenário religioso, qual era o cenário cultural daquela época. Se você tem uma Bíblia de estudo, você vai perceber que no início de cada um dos livros tem ali uma página ou duas que nos trazem algumas informações sobre aquele texto, né, sobre aquele livro da Bíblia. Que normalmente a gente não lê essa parte. Normalmente a gente pula e já vai direto para a leitura. E é uma parte extremamente importante, porque quando nós conseguimos compreender todo o cenário que envolvia aquele texto, nós conseguimos ter uma clareza melhor quando nós estamos lendo as Escrituras. Olha só, outra questão é o que nós chamaremos de gênero literário. Pô, isso, português, eu sou péssima. Ok, mas nós precisamos ter essa pequena percepção do que as Escrituras, a Bíblia que nós possuímos, é um livro literário. É um livro que você vai encontrar inúmeros gêneros literários dentro das Escrituras sagradas. Então você tem poesia, você tem profecia, você tem relatos históricos. E aí nós precisamos sempre fazer e ter essa percepção de quando eu posso interpretar um texto de maneira literal, ou seja, eu interpreto exatamente como ele está escrito ali, e quando tem um gênero literário. Quer ver só? Nós às vezes não sabemos especificar o gênero literário, mas a gente faz muito bem isso. Há um congresso, há um evento, há uma turma do ELA que abre, e aí alguém pergunta para você: e aí, como que foi? Como que está sendo? Como que foram as inscrições? E a gente, sempre com aquele olhar de fé, não é? Fala o seguinte: estava lotada a minha sala. Você vai olhar assim, tinha umas 4... Tirando as 2 palestrantes, tinha 2 mais ou menos. O que a gente fez aí? Um gênero literário chamado hipérbole. Você vai encontrar muito isso nas Escrituras, que é exatamente o exagero de expressões, principalmente quando nós estivermos lendo os livros proféticos. Existia um profeta que era apaixonado pelo gênero da hipérbole, que era Jeremias. Gente, você vai ler Lamentações de Jeremias, e você tem ele dizendo assim: porque os meus olhos se tornaram fontes de águas, e eu estou chorando torrentes de rios. Como assim? É possível isso de maneira literal? É possível? Não é. Então é um gênero literário. Olha só outro gênero literário que você encontra nas Escrituras, e que Lucas vai criar essa narrativa. Estevão, no capítulo 7 de Atos, está de joelhos. Imagine a cena comigo. Um número de pessoas em volta com pedras nas mãos, apedrejando esse cara. Então, imagine uma morte por apedrejamento. Os olhos esbugalhados, os cortes na cabeça, os dentes caindo. Gente, é uma cena de terror, de tortura. Aí Lucas narra assim: e Estevão, estando de joelhos, olhou ao céu, viu Cristo à direita de Deus e adormeceu. Só falta aquela musiquinha assim, sabe, de que você está dormindo tranquilamente.
O que é isso? É um eufemismo, a gente chama do quê? Processo de suavizar as notícias. Então, sempre que você estiver lendo o texto sagrado, e você perceber que aquela frase, que aquele versículo é difícil de você entender de maneira literal, é muito provável que você esteja diante de um gênero literário, ok? Ok? Você está lendo Apocalipse, e aí você começa a leitura, e subia do mar uma besta, e eu fico, gente, é a sogra, será? Não pode ser. Não, mas aí eu continuo lendo, e subia da terra uma outra besta. Não, é o sogro então? Não, são gêneros literários que o escritor da época está usando para que de alguma maneira gere impacto à nossa mente e aos nossos olhos naquele processo de leitura. Então aí você redobra a sua atenção, porque você está diante de uma figura de linguagem. Outro erro, meninas, que muitas vezes a gente comete é chamada polissemia. O que é a polissemia? Polissemia é que uma palavra ela pode ter inúmeros significados diferente do contexto em que ela está inserida. Por exemplo, a palavra cruz, nós não podemos ler ela de Gênesis a Apocalipse entendendo com o mesmo significado. Veja um exemplo. João 19:17 está escrito: e assim, carregando a sua própria cruz, Jesus saiu para um lugar chamado Calvário. O que é essa cruz? É a cruz literal, a cruz de madeira. Ele carregou nas suas costas a cruz. Quando nós lemos, porém, Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Quando nós lemos esse versículo, a gente entende como a cruz literal, que a gente deve pegar a nossa cruz, colocar nas costas diariamente, você andando? Não. Por quê? A polissemia acontece assim, quando uma palavra possui diversos significados, diferente do contexto onde ela está inserida. Então, quando você vai ler as Escrituras, você não pode ter a mesma interpretação daquela palavra de Gênesis a Apocalipse. Carne, não é? É outro exemplo. Exatamente, também. Às vezes você encontra o escritor falando de carne num sentido físico, orgânico. Em outros momentos, a expressão carne se refere à velha natureza. Olha só, outra expressão chamada, na verdade, e que às vezes nós, gente, mulheres, como nós praticamos essa trucidação, quando nós retiramos um texto do seu contexto, porque nós queremos explicar algo. Aquelas que são casadas sabem muito bem do que eu estou falando. Gente, basta nós querermos em uma discussão com o nosso cônjuge, pegar uma expressãozinha e tirar do contexto, e você cria a Terceira Guerra Mundial. Tudo mentira. Não acontece isso lá em casa. Então, imagine comigo, abra comigo, por gentileza, uma mulher pode abrir e ler esse texto de Lucas 23 e 34. Vamos lá, Lucas 23 e 34. Enquanto você está procurando, eu vou criar o cenário. Imagine que hoje pela manhã, a pastora Júlia resolve aqui ainda nesse processo realizar um casamento, gente. E aí está aqui, diante do altar, o noivo e a noiva. O noivo e a noiva, tá? E aí, a pastora Júlia vai pregar. Ela vai ministrar esse casamento. E ela realiza, só que há um problema. Ela saiu de casa e teve aquela DR com o pastor Lediel. Não tem, né, pastor? Pastor não tem isso. Não saiu com aquela DR. Então, assim, ela estava indignada com o casamento, com Deus que teve que fazer um homem para casar com a mulher, todo aquele processo assim. E aí está agora diante dela um noivo e uma noiva que irão casar. Então, ela fica de pé. A senhora pode ler, pastor, esse texto? E ela vai ler esse texto de Lucas 23 e 34. Fazem e repartindo as suas vestes. Só esse texto aí, só esse texto. Lê de novo, pastor, agora. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Olha que bacana isso, gente. Imagina o casal de noivos aqui, uau, o que vai sair daí?
E aí a pastora pode pegar esse texto e provar por A e mais B de que o casamento não é tão bom assim como as escrituras expõem. E ela vai criando todo um cenário. Por quê? Mas esse texto é bíblico? Esse texto é bíblico? É lógico que é bíblico. Porém, ele está fora de contexto. E aí já há o ditado popular, que todo texto fora de contexto é um pretexto para uma heresia. Então perceba o grande desafio que está diante de nós. Sempre que você estiver lendo as Escrituras e tiver um versículo que você achar lindo, ai que lindo esse versículo, ele está dentro de um contexto. Então você observe os versículos anteriores e observe os versículos posteriores. Porque se você pegar apenas aquele versículo, você pode criar o que você bem desejar, só que não será bíblico. E há vezes, meninas, que nem apenas versículos anteriores ou versículos posteriores, mas capítulos anteriores ou até mesmo uma porção completa daquele livro. Porque olha só, olha o detalhe. Nós hoje, quando pegamos as Escrituras e vamos realizar uma leitura, a gente diz, olha, abra em Isaías capítulo 10, versículo 12. E você vai, Isaías 10 e 12. Mas quando a Bíblia foi escrita, os livros da Bíblia não foram escritos em capítulos e versículos. Os livros da Bíblia eram grandes cartas que não haviam divisões de capítulos e versículos. Então, se você retirar um parágrafo dali, esse parágrafo estará fora de contexto. Então sempre lembre disso, quando nós estivermos lendo as Escrituras, quando você estiver se organizando no preparo de uma aula, lembre que aquele versículo pertence a um contexto, a uma família, e se você tirar ele daquele contexto e daquela família, pode dar caso de polícia e conselho tutelar, tá? E aí, para a gente fechar esse primeiro momento de visita ao passado, de olhar o texto lá na sua origem, tem o que a gente chama de intertextualidade. Eu sei que é um palavrão, quase uma língua estranha, né? Intertextualidade, o que é isso? Olha só, quando você levanta pela manhã e você, por exemplo, procura no UOL, você vai ler uma notícia. E aí você encontra algumas informações sobre determinado acontecimento. Aí você sai do UOL e você vai no Jovem Pan, e aí é a mesma notícia, mas contado de maneira diferente. Você já teve essa experiência? Bom, nas Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que a intertextualidade é o quê? É o desafio que nós temos de ler sobre uma temática, a partir do que os livros da Bíblia falam. Então, por exemplo, imagine que você está preparando para lecionar no ELA sobre submissão, ok? Submissão. E aí, você pega apenas um texto que fala sobre submissão. E você se torna mestre naquele versículo sobre submissão. Só que vale lembrar que as Escrituras não vão tratar um único momento sobre submissão. O tema de submissão está em alguns outros textos e livros. E a intertextualidade nos ensina o quê? Você vai falar sobre submissão? Então leia o que está escrito nos livros do Antigo Testamento, mas leia também o que está escrito nos livros do Novo Testamento. Por quê? Porque fazendo isso, é a ideia de você conseguir montar aquele grande quebra-cabeça. Senão a gente fica apenas com algumas partes. Você tem um quebra-cabeça de 100 peças, mas você leu apenas 1 ou 2 versículos. Então você está ali com 20, 30 ou 40 peças, você monta aquilo. Está completo? Não está. Por quê? Porque está faltando as outras peças. Então, vai uma dica para vocês. Toda vez que você estiver estudando um tema das Escrituras, Sagradas,
não estude esse tema apenas a partir de um texto, não, mas observe os demais textos que falam sobre aquele tema, porque aí você terá as peças do quebra-cabeça e conseguirá montar de forma bem organizada. Meninas, uma realidade que a gente enfrenta nessa questão da intertextualidade. Sobre o casamento, por exemplo, quando vamos estudar sobre o casamento e ministrar dentro das nossas turmas, nós estudamos como nós devemos nos portar dentro do casamento, o que as Escrituras falam sobre a mulher, sobre a nossa posição, sobre o nosso papel, mas muitas vezes a gente esquece de estudar todos esses textos para que consigamos ter todas essas peças do quebra-cabeça. Por exemplo, não nos aprofundamos sobre a questão do divórcio. Dentro das nossas turmas, nós encontramos mulheres casadas, divorciadas, solteiras e inúmeras outras situações. Então, se você está preparada com aquele determinado conteúdo, você vai manejar muito melhor a sua aula e vai conseguir expor muito melhor o seu conteúdo, quando você possui todas as peças desse quebra-cabeça. Porque se você for com uma só e surgir uma pergunta na sala de aula e você não conseguir expor naquele determinado momento, quando nós nos levantamos para ensinar sobre algo, nós precisamos estar preparadas sobre todas as peças desse quebra-cabeça. Ok. E aí, fica um desafio. Bom, nós temos esta chamada de visitar o texto no seu passado, de irmos lá no tempo bíblico, nas terras da Palestina, entender o contexto. Agora, veja bem, para você fazer uma viagem, eu sei que tem algumas pessoas aqui que já foram a Israel, certo? Para você aproveitar bem a sua visita em Israel, você precisa ter o quê? Quem foi aí, talvez queira me ajudar. Você precisa ter o quê? Claro, também, lógico, dinheiro a gente precisa ter. Além de dinheiro, você já tem dinheiro, já comprou a passagem, chegou em Israel. Um guia. Porque senão eu chego e eu não tenho guia. Aí eu estou andando, nossa, que legal essa caverna aqui, né? O que aconteceu aqui? Não sei. E o que foi aqui? Também não sei. Você volta para o Brasil e as pessoas perguntam, e aí como foi? Foi legal, eu vi um monte de caverna, de montanha, tinha uns rios assim legais lá. Mas e aí, você foi no Rio Jordão? Rapaz, nem sei se fica em Israel mesmo, Rio Jordão. Você foi no sepulcro de Jesus? Não sei. Mas, por que isso? Porque você não tem um guia. Então, gente, nós vamos chamar aqui o guia das Escrituras, é exatamente o quê? São as ferramentas que nós temos, que nos auxiliarão nessa compreensão das Escrituras e da leitura. Então, eu vou citando aqui alguns. Primeiro, tenha várias versões da Bíblia. Tenha várias versões da Bíblia. No mínimo 2 ou 3, no mínimo. Você faz a primeira leitura, a Almeida Revista e Corrigida. Você vai ler e ela está assim, porque deve-se respeitar as cãs. Eu li de forma corrida uma vez, quando era adolescente, e entendi que deveria se respeitar os cãos. Deve-se respeitar as cãs. Aí você pega a NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, e está escrito, e deve-se respeitar as pessoas de cabelo branco. Olha que legal. Não tem nada de cão aqui, cabelos brancos. Então, quando você tem várias versões da Bíblia na sua mão, você consegue traduzir melhor alguns textos. Segundo, concordância bíblica. O que é a concordância bíblica? Gente, essas ferramentas, elas não são caras. 2 pizzas no mês você compra elas. Te garanto, 2 pizzas no mês. A concordância bíblica é um livro que você pega, por exemplo, a palavra que a Thaís falou aqui, divórcio, e você vai na concordância bíblica, ela vai apontar para você todos os textos que falam sobre divórcio. Olha que legal isso. Você pega divórcio, casamento, amor, e aí todos os textos que falam sobre aquilo você vai encontrar na concordância bíblica. Atlas bíblico, o que é esse atlas bíblico? Você vai falar um texto, gente. E aí está lá naquele texto, e Jesus atravessou o mar da Galileia. Onde que é o mar da Galileia?
E aí algumas outras perguntas o Atlas Bíblico vai te responder, ou seja, ele vai te clarear a geografia bíblica da época. E eu vou recomendar só mais 3 aqui. Manual Bíblico. O que é o Manual Bíblico? É exatamente aquele livro que vai nos auxiliar com relação à cultura da época. Você provavelmente já esteve em algum culto em que o preletor trouxe algumas informações que você disse, gente, não está na Bíblia isso. Será que ele orou muito e Deus revelou para ele como que era? Provavelmente ele tinha um manual bíblico. Esse manual bíblico vai falar, por exemplo, sobre o casamento da época judaica, como acontecia, como que as mulheres se vestiam naquela época, como que os filhos tratavam os pais, ou seja, trata sobre questões culturais da época. E por fim, a gente tem o dicionário bíblico. Dicionário é o quê? A gente sabe, não é? É a tradução, o significado das palavras. Aí você vai dizer, pastor, eu não preciso disso, porque o dicionário, eu tenho o dicionário Priberan aqui no Google. Eu jogo no Google a palavra que eu quero da Bíblia e ele traz o significado. Você já fez isso? Levanta a mão aí, pecadora, comigo. A gente já fez isso, muito disso, e está errado. Por que está errado? Lembra que a Thaís falou aqui no início sobre a distância temporal da Bíblia e do tempo em que nós vivemos? Expressões que hoje têm um significado, há 2000 anos atrás não possuíam o mesmo significado. Por isso a importância de você ter um dicionário bíblico, porque ele vai trazer para você o significado dentro daquele período e daquele contexto. E para fechar essa parte aqui das ferramentas, comentário bíblico. Talvez as líderes aí, se o marido é alguém que procura estudar, que já fez ETBlu, ele tem um comentário bíblico. As esposas de pastor, vá na biblioteca do seu marido, vá na biblioteca do seu marido. Versão, gente, nós temos aqui na nossa mão, exatamente. Cara, eu não consigo estar aqui, 1001 versão para você na Bíblia. E, o comentário bíblico é o quê? Você pega um texto, você lê aquele texto da Bíblia, mas está difícil de entender. Já aconteceu isso com a gente, não aconteceu? Está difícil de entender. Você não sabe se aquele texto é para você, é para Israel, se já aconteceu, não aconteceu. O comentário bíblico são escritores que durante muitos anos estão estudando. E eles vão trazer uma visão sobre aquele texto. Vão trazer uma visão sobre aquele texto. Então, o bacana eu costumo brincar na sala de aula, você ter um comentário bíblico da esquerda e da direita. Porque aí apresenta 2 visões sobre aquele texto. Aí você lê as 2 visões e diz, olha que interessante o que ele está falando aqui. Aí você lê o segundo comentário e diz, ele está falando sobre outra área que esse aqui não viu. Olha que bacana esse texto. Assim você consegue compreender melhor aquele texto que talvez até então você não tenha conseguido. Ok essa primeira parte, gente? Ok? Então, fizemos essa visita ao passado. Então, só imagine o seguinte, eu fiz a visita ao passado, eu li, eu entendi o que o texto significou lá naquele período, lá naquela época, eu compreendi. Então, agora o que eu faço? Contigo agora, Thaís. Nós vamos contextualizar o texto. Depois que nós passamos por toda essa abordagem de conseguir compreender corretamente as Escrituras, nós temos a missão de transmitir essa mensagem. Você, como mentora dentro da sua turma, depois que estudou, se aprimorou, interpretou a palavra do Senhor, você vai transmitir essa mensagem às suas alunas. E isso nós chamamos de contextualizando o texto. E para isso nós podemos seguir alguns caminhos. Então, primeiro, clareza naquilo que deseja transmitir. Gente, se você vai ensinar, você precisa ter clareza sobre aquilo que você irá ensinar. Faça sempre essa perguntinha de maneira muito rápida. O que eu estarei ensinando hoje? E tente responder sem olhar no esboço, sem olhar no script. Tente responder em 4 a 5 minutos.
Se você não conseguir responder para você mesmo na frente do espelho, o que você estará ensinando, volte para aquele conteúdo novamente. Não vá para a sala de aula, porque você vai ter problemas. Então, nós precisamos ter o quê? Clareza, clareza. Então, finalizou o workshop hoje à noite, aí a pastora Júlia vai dizer, gente, agora nós vamos na pizzaria. E eu vou pagar para todas vocês. Amém, irmãs? Aí vocês falam, vamos lá. Aonde? Não sei. E aí vocês começam a seguir ela, e ela vai andando, gente. É meia-noite, ela está andando aqui em Blumenau ainda. Gente, levei um bolo, não saiu pizza não. Por quê? E a pastora Júlia está dentro do carro pensando, puxa, onde que eu levo? Será onde que tem... Quantas pizzarias que vão comportar toda essa mulherada? Será que eu tenho grana suficiente para isso? E o tempo está passando, está passando. E aí você fica nessa... O que é isso? Quando eu não tenho clareza sobre o que eu quero transmitir, é muito provável que eu gere uma péssima experiência para as mulheres que estão me ouvindo. Então, a dica, quer que as tuas aulas sejam incríveis no ela, incríveis, tenha domínio do conteúdo, porque senão, a viagem de 2 horas que você fará naquela tarde, será uma experiência horrível, porque você deve saber como é complicado viajar com alguém que não conhece o caminho. Clareza. E, queridas, para que a gente consiga ter clareza na transmissão do nosso conteúdo, nós precisamos conhecer o nosso público. Por isso que é tão importante a nossa aula, por exemplo, de apresentação, a nossa primeira aula do Ela, para que a gente consiga, pelo menos o básico de cada uma das alunas, a gente conhecer. Se a sua turma é de casadas, se a sua turma é de jovens, se a sua turma é de teens, você precisa conhecer qual é o público para qual você vai estar transmitindo essa mensagem, qual é o público que você vai estar conversando sobre cada uma das aulas do Ela. Por quê? O conteúdo passado será o mesmo, mas a transmissão será diferente. Você não vai transmitir da mesma forma o conteúdo para uma turma de adolescentes e para uma turma de mulheres casadas, que muitas vezes dentro dessa turma você também vai ter outro desafio. Mulheres casadas, por exemplo, há 40 anos, mulheres de 60 anos. Na mesma turma você vai ter uma jovem de 22 anos que está casada há apenas 1 ano. Então você vai ter realidades, ou divorciada, viúva. Você vai ter realidades emocionais diferentes dentro daquela turma. Então é importantíssimo que você conheça o público para o qual você vai estar transmitindo essa mensagem. Ok. Terceira questão nesse processo de transmissão. Evite a exegese. Talvez essa palavra seja nova. Deixa eu só distinguir aqui. Exegese é você retirar do texto o que o texto está falando. Isso é um processo hermenêutico. Exegese, você retira do texto. Exegese é você injetar no texto o que você deseja. Você deu risada porque você nunca fez isso, eu sei. Nunca pegou uma caixinha de promessas, né, irmã? Então, imagine que eu sou um machista. Aí a Thaís fez o ela, está empolgada, gente. Eu estou meio burrento assim, não, por quê? E aí eu pego o texto de 1 Coríntios, que eu amo esse texto. Eu tenho lá em casa, assim, no mural. Não tenho nada. E está escrito assim, mulheres devem manterem-se... O quê? O que mesmo, mulheres? Caladas. Pastora Regina, não era para a senhora estar aqui agora, não. Mulheres devem manterem-se caladas. E aí, eu sou machista, eu vou fazer a exegese. Vou dizer para minha esposa, não, você não deve ensinar, não. Paulo está falando aqui, mulheres devem se manterem-se caladas. A Thaís fez o curso Ela, e ela participou do workshop. Ela disse, não, vamos fazer a intertextualidade. O que é intertextualidade? Vamos ver outros textos que falam sobre mulher também. Poxa, por que Paulo está falando aqui sobre uma tal de Priscila? Essa mulher aqui configurou-se entre as ensinadoras. E a tal de Débora, que era uma profetisa também? Ela profetizava por libras? Como é que era isso?
vamos continuar conversando sobre isso? E a avó e a mãe de Timóteo? Como que elas transmitiram a fé a Timóteo também? Aí eu já estou assim ficando calado, né? E aí ela foi pesquisar esse texto e ela descobriu nesse texto que Paulo não está dizendo para a mulher se calar e não se levantar e ensinar. Não. Aí ela entendeu o contexto. Qual é o contexto disso? Primeiro século, gente. Primeiro século, as conversões estão acontecendo. As mulheres que até então não podiam acompanhar os seus maridos nas sinagogas e sentar ao lado deles, não podiam. Agora elas podem no cristianismo. E aí imagine o pastor aqui, pastor ensinando, e a mulher pela primeira vez na igreja do lado do seu esposo. Então o pastor fala algo e ela diz para o seu marido, não entendi isso. Como é que é? E aí, não pense só uma mulher, pense 20, 30, e fazendo isso. E a gente gosta de falar, né, mulheres? Não, nem gosta. E aí fica dizendo assim, isso aqui que ele está falando eu não entendi. E o cara aqui querendo ensinar. E as mulheres lá no banco pedindo para o marido, isso aqui eu não entendi isso não entendi. Aí Paulo está dizendo, acalmem-se. Peçam em casa para os maridos de vocês. E eles expliquem vocês lá. Por quê? Porque Paulo está tratando aqui de um processo de organização litúrgica de culto. Então veja, Paulo não está proibindo que a mulher ensine. O que Paulo está tratando é um processo de organização litúrgica. Mas se eu sou machista, eu vou usar a exegese, eu vou colocar no texto o que ele não disse, para provar algo que eu desejo mostrar. E para finalizar esse ponto, nós vamos colocar a mão na massa. Deixa eu só fechar isso aqui? Pode ser? Pode. Jamais a revelação pode estar acima da mensagem. Exatamente. Nessa manhã, a lição está falando isso. Você está com o manual na mão. Capítulo 5 está tratando sobre isso, mas gente, eu tive um sonho essa noite. E hoje a gente não vai estudar sobre essa lição 5 do Ela. Eu vou contar para vocês esse sonho espiritual. Como assim? Não acontece, claro que não. Eu tive uma revelação. Gente, nós cremos em revelações e em profecias, mas as escrituras sagradas sempre estará acima, ok? Fechamos então aí. Meninas, agora a gente vai colocar a mão na massa. Eu quero que você pegue sua Bíblia e você abra comigo. Mulher gosta de colocar a mão na massa, né? No texto de Lucas 18, versículo 24 e 25. A gente aprendeu como a gente deve estudar a palavra, como nós devemos interpretar a palavra e como nós devemos transmitir essa palavra. E agora nós vamos tomar como exemplo esse texto para a gente discutir um pouquinho. Lucas 18, 24 e 25, que diz assim: Jesus, vendo assim triste, disse: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus, porque é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eu quero que agora, em 1 minuto ou 2, você converse com a mulher que está do seu lado sobre o que você entende desse texto. Você que está no online pode conversar através do chat com as colegas que estão com você no online também. Eu quero que você converse. O que você entende desses 2 versículos, desse contexto? Será que realmente Cristo estava dizendo que era ruim a riqueza? Ou o que ele estava querendo transmitir nessa mensagem? Converse com a irmã que está do seu lado. 1 minuto. Só esses 2 versículos, o 24 e o 25. Vai lá, 2 minutinhos. A Nath apontou? Deve. Quase, gente, quase.
Ok? Ok? Ok. 2 minutinhos. 2 minutinhos, gente. Ok. Alguém deseja falar o que entendeu desses 2 versículos? Se não, eu chamo pelo nome. Eu tenho o dom de revelação. Eu peguei a listagem de quem veio. Então, vamos lá, gente. Por estes 2 versículos, a gente entende que riqueza é boa ou não? Por esses 2 versículos, você entende que riqueza é boa? Não é bom riqueza, meninas. Não. Por esses 2 versículos, você entende que o rico vai para o céu? Sim ou não? Não vai para o céu. Vou perguntar de novo. Por esses 2 versículos, você entende que rico vai para onde? Quem entende que vai para o céu? Vocês entendem? E da onde que vocês tiraram isso nesses 2 versículos? Quem levantou a mão aí, por gentileza, argumente. Como? Pode falar mais alto. Mas olha só, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Imagina aquele fundinho de agulha. Jesus está dizendo, é mais fácil do que um rico entrar no reino dos céus. O camelo consegue passar no fundo da agulha? Mas Jesus está dizendo, é mais fácil isso acontecer do que esse cara entrar no reino dos céus. Então eu volto a perguntar, por esses 2 versículos, o rico pode entrar no reino dos céus? Ai, que bom que eu não sou rico, pastor. Graças a Deus. Graças a Deus, pastor. Bom, então a partir disso, a gente vai fazer uma defesa da teologia da miséria. Você que é rica aí nessa manhã, que está nos assistindo, seja online, presencial, vou deixar minha conta aqui, doe tudo, Divide que é a herança, melhor. irmã. Você está entendendo? Bom, esses 2 versículos, mas eu gostei deles, gente, e eu quero ministrá-los, porque tem uma irmã que eu não gosto muito dela, e o Senhor abençoou ela, e eu quero mostrar para ela que ela não vai para o céu. Qual é o problema disso? Bom, por estes 2 versículos, então, nós entendemos que a pessoa rica não entra no céu, por esses 2 versículos. Só que aí, lembram de novo da palavrinha intertextualidade? O que os outros textos da Bíblia falam sobre a riqueza e sobre o rico? Condenam a riqueza? Não. Paulo, por exemplo, escrevendo a Timóteo, diz que o dinheiro é a raiz de todos os males, não é isso? Sim ou não? Não. Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os... Então não tem problema ter dinheiro, gente, certo? Jesus em outro momento, Mateus 6, 7, vai falar que é impossível servir a 2 senhores, ou serve a Deus ou a Mamon, referindo-se à riqueza, não é? Ou seja, existem vários textos que nos mostram que o problema não é você ter, o problema é a maneira como você se relaciona com o dinheiro. Então beleza, eu li esses 2 versículos, eu peguei os demais textos que falam sobre dinheiro, aí eu já estou vendo que não tem problema, que eu posso ter uma conta legal no banco, que está tudo certo, e para mim fechar a conta, lembram do texto fora de contexto? Lembram? Só esses 2 versículos é texto fora Do contexto. Qual é o contexto desses 2 versículos? Por conta do tempo, a gente não vai ler, mas olha aqui para mim, olhe para a Thaís, que é mais bonita, e me escute. Por conta do tempo, esse texto é um diálogo de Jesus com um jovem rico falando sobre a vida eterna. E Jesus coloca esse jovem numa encruzilhada, quando diz, venda o que você tem, dê aos pobres. Jesus não manda ele doar tudo aos pobres, Jesus manda ele doar aos pobres, e depois venha e siga-me. Ou seja, o que Jesus está colocando é exatamente em xeque o coração deste jovem sobre quem era o seu Senhor. E este jovem então vira as costas para Cristo e segue com a sua riqueza.
Aí Jesus vai dizer exatamente estas expressões. O que a gente então aprende aqui? Qual é o real significado deste texto? Jesus está ensinando aqui que aqueles que estiverem como esse jovem rico, apegado às riquezas, terão grande dificuldade de entrar no reino dos céus. Agora, se você não colocar o seu coração nas riquezas e nos bens que você possui, não há problema nenhum, está tudo certo. Então, quando a gente faz a leitura do contexto, o texto fica para nós muito mais claro. E aí, a gente finaliza nessa manhã a participação com essa questão aqui. Ó, mulheres, vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Eu vi assim, ó, que começou a querer entrar lá atrás o espírito do sono, e a gente vai mandar ele embora. Vamos ler juntos? No 3, 1, 2, 3. Intérprete por si só não exerce nenhuma função criadora, no sentido de inventar. Logo, deve ser um instrumento eficaz para fazer sair à luz o que já existia no texto. Um minuto. Eu costumo dizer o seguinte: nós que somos leitores das Escrituras, não criamos nada novo e não inserimos nada novo ao texto. Nós só trazemos à luz aquilo que já está no texto sagrado. Quando você chega em uma casa à noite e a luz está apagada, quem está contigo não consegue ver os utensílios da casa. A nossa função é acender a luz, porque quando a gente acende a luz, você traz para diante dos olhos aquilo que até então está no escuro. O nosso papel, mulheres, é exatamente este. Não é criar nada novo, mas é trazer luz ao texto sagrado e aquilo que já está ali nas Escrituras Sagradas. Amém, queridas? Para finalizar nossa participação, eu quero ler para vocês 2 Timóteo 3, 15 ao 17, que diz assim: porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Que você, mentora, através da leitura e do estudo da palavra do Senhor, esteja apta para realizar o chamado que Ele fez na sua vida, de mentorear essas mulheres, de trazer cura, transformação e tantas outras coisas que nós podemos realizar dentro da nossa turma, através dessas mulheres e do estudo da palavra do Senhor.